Fala pessoal, como que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje falando das queridinhas, a nova moda do momento aí, são as fitas conectadas direto na rede, sem o uso da fonte. Para quem acompanha aqui a gente no YouTube, nós já fizemos um vídeo assim que ela começou a pegar mais mercado. Então corre lá assistir, porque nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as principais dúvidas que o pessoal ainda tem sobre ela. Então quem sabe você já sabe o que é, você já tem ela, mas você está com dúvidas sobre instalações, sobre o uso, enfim. Esse vídeo eu peguei as principais perguntas e vou tentar elucidar vocês. Mas trazendo um breve contexto, são essas fitas, né, que agora vem, que você já conecta ela direto na rede, sem usar fonte. É uma nova moda aí do mercado, está sendo bastante usada, bastante pedida, que justamente você não tem que ter aquela preocupação onde eu vou alojar minha fonte, onde eu vou levar a fiação. Tem fontes que não tem ignição instantânea, então ela dá aquele start de 1 ou 2 segundos. Então, assim, essa fita veio com a promessa de resolver esses problemas. Quais são os principais problemas? A gente já falou os principais pontos negativos dela no outro vídeo, mas uma breve aqui resumida é que ela ainda tem sim o problema de aquecimento, porque ela é em alta potência, então é normal ela aquecer um pouco mais do que as tradicionais, e ainda é uma tecnologia que está começando, então a gente não sabe como ela vai se comportar ao longo do tempo. Eu tenho tido alguns relatos que está indo super bem. Então vamos lá, qual que são as principais perguntas que a gente tem sobre essa fita? Primeiro, dissipação de calor. Bom, eu expliquei para vocês. Ela basicamente está sendo vendida na versão da fita Cobb, na versão da fita 120 LEDs, a de 190, 192 LEDs e a de 240 LEDs. Percebe-se, pessoal, que nas versões 240 LEDs, Cobb e 192, ela aquece acima do que é considerado aí normal dentro do mercado, tá? A gente tem tido esse feedback, tem testado, tem visto esses problemas. Então, assim, primeiro de tudo, não instala ela sem um dissipador bom de calor. O que é um dissipador de calor? Um recipiente metálico, pode ser um perfil de LED, pode ser apenas uma barra metálica, para que essa fita, na hora que ela aqueça, ela consiga dissipar o calor, o que vai fazer com que aumente a vida útil dela. Tá? Porque ela vai ficar na faixa de operação, né, dela, convencional, e isso vai aumentar a vida útil dela, a cor realmente dos LEDs, né? Quando você aquece, você vai perdendo aquela temperatura de cor. Então, são vários pontos benéficos, né? Você vai ter uma fita por pouco tempo se você não usar um dissipador de calor, tá? Então, essa é a primeira pergunta. Depois, muita gente veio comentar de usar ela em áreas molhadas, então dentro de box de banheiro, em cima de pia de cozinha. Pessoal, não pode, tá? De acordo com a norma elétrica, não se pode usar baixa tensão, que é 127 ou 220 volts, em áreas molhadas. Tem ali um diâmetro que você tem que usar. Por isso, em áreas molhadas, a gente usa extra baixa tensão, que é 12 ou 24 volts. Que justamente você aloca essa fonte em outro lugar, tá? Então, área externa que for ser suscetível à chuva, topo de armário de cozinha que for ter a pia ali embaixo, o acesso vai ser fácil, mesmo que você proteja ela dentro de um recipiente, de um perfil, esse perfil não vai blindar ela. Então eu não faria, porque tem-se um risco muito grande de choque elétrico. Isso é muito sério. Outro ponto, né, outro fator são os pontos de corte, né? As fitas em 12 volts ou 24, a gente fala em corrente contínua, elas têm os pontos mais próximos de corte. Essa você consegue cortar alguns modelos de 5 em 5 centímetros, alguns modelos de 10 em 10 centímetros. Outra coisa sobre ela não é bivolt, ela não é automático, essa questão da rede dela. Então você tem que ver qual que é a rede na sua casa e comprar 127 ou 220, tá? Dimerização, essa é muito perguntada, tá? A dimerização não dá certo nesse tipo de fita, ainda não tem no mercado
uma fita tensão de rede 127 a 220 desses modelos que eu estou apresentando, dimerizado, tá? Para você dimerizar, você tem que colocar sua fita em corrente contínua e comprar ou um dimmer para corrente contínua ou uma fonte que seja dimerizada, tá? Então isso é o básico. Outra coisa, elas vêm em rolos com 10 metros, tá? Então, Júlio, eu posso ir emendando, colocando a quantidade de metragem que eu quiser? Não. De início, a gente começou a vender ela, você alimenta aqui no primeiro metro, ele toca os 10 metros uniforme, bonitinho. Porém, foi percebido que os últimos metros aquecem mais, tá? Então, em alguns casos, a gente está realimentando a partir do 5º metro, tá? Que, ao meu ver, aí ela perde um pouco essa, vamos dizer assim, esses benefícios que ela tem a mais do que a fita convencional, tá? Mas é uma opção de você tentar limitar esse fato do aquecimento dela. Bom, pessoal, outra pergunta muito comum, tá? É se eu posso usar ela como se fosse 12 volts em questões de corte, de solda, de usar um pedaço aqui de 50 centímetros, outro pedaço ali de 60, normal, tá? Você vai poder soldar nos pontos de solda. Existem conectores para ela, que é o mesmo da fita de 12 volts, alguns são compatíveis, outros não, né? Porque ela é uma fita um pouco mais grossa, então pode soldar, normal. A única coisa que você tem que respeitar os pontos de corte, que, igual eu falei, algumas são de 5 em 5, outras de 10 em 10, tá? Bom, se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse tipo de fita, comenta aqui embaixo, mas basicamente é isso que eu queria trazer, porque são dúvidas recorrentes de vários clientes, de várias pessoas aqui nos nossos perfis aqui do YouTube sobre essa fita, tá? E lembre-se, hoje o principal ponto negativo dela é o aquecimento. Então, você tendo um bom aí receptáculo de dissipação de calor, você já vai estar com esse problema diminuído, tá, em grande quantidade. Por isso, minha indicação hoje, né? Em janeiro de 2025, o que a gente faz aqui na loja? A gente ainda tenta, tá, nos nossos projetos, 100% deles, vender a fita em 12 ou 24, tá? Porém, quando eu não tenho o recurso de alojamento de fonte, quando eu não tenho o recurso de colocar um perfil de sobrepor com um alojamento de fonte devido a qualquer tipo de coisa, aí não tem outra solução e a gente vai para a fita 127, tá? Então, vai de projetista para projetista, mas uma coisa é fato. Quem passa a usar essa fita não quer voltar para de 12 volts, principalmente os instaladores, porque ela é muito mais fácil. É só ligar direto na rede, tá? Só último detalhe, algumas pessoas perguntaram de flickering, né? De flicker nas fitas, que são aquelas... ela pode oscilar, né, conforme a rede oscila. Toda iluminação ela deve ter um circuito só para iluminação, tá? Às vezes você está ligando a sua fita junto com alguma tomada, então você liga ali um secador de cabelo, um micro-ondas, um motor de geladeira, ela realmente pode oscilar, apesar dela ter retificadores já na sua composição. Então, teve algumas pessoas que comentaram sobre isso, né? Então, só repassando para vocês também, todo o circuito deve ser separado. Iluminação é iluminação, circuito de tomada é circuito de tomada. Isso é o básico da elétrica aí. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, não se esqueçam, comentem aqui. E eu vou deixar o link para vocês comprarem a fita. Ajuda nós, compra lá no nosso site e vamos fazer acontecer, tá bom? Valeu, até breve.